Eu resolvi falar sobre a vida de estrelas e galáxias porque é um tema um pouco mais simples para quem não tem muito contato ou quem ainda não teve muito contato com a parte da física, né? Alguns termos que eu vou usar, eu tentei resumir para uma parte mais simples, né? Depois eu vou explicando ali sobre os termos que eu vou usar. Mas o meu trabalho mesmo, eu trabalho com aglomerados de galáxias. Lá no fim vocês vão entender o que é uma galáxia. E o que eu faço é estudar como que uma galáxia vai evoluir dentro de um grupo, como é que ela vai se comportar com a presença das outras galáxias. Se ela vai evoluir mais rápido, se ela vai ter mais estrelas, se ela vai ser mais vermelha, se ela vai ser mais azul, né? Com esse conteúdo que eu trabalho. Continuando então. Quando a gente começa a desenhar, digamos assim, lá no prézinho, lá na primeira série, a professora sempre pede para desenhar uma estrela. O que normalmente acontece? A criança, quando vai desenhar uma estrela, ela sempre desenha ou com 4 ou com 5 pontas, como essas duas aqui. Essa daqui tem 5, essa tem 5 também. Essa é um pouco mais pontuda, essa é um pouco menos pontuda, essa tem 4 pontas. Mas por que isso acontece? Toda vez que a gente olha para o céu, tem alguns fenômenos que ocorrem no percorrer da luz. Quando a luz vem de uma estrela, pode ser dentro da nossa galáxia mesmo, quando a luz vem dessa estrela, ela sofre alguns fenômenos. Quando ela entra na atmosfera da Terra, ela sofre refração. Quando ela chega perto de nós, quando ela encontra a luz das cidades, ela sofre difração quando passa por obstáculos. Isso são conteúdos, são nomes que vocês vão conhecer lá no segundo, terceiro ano dentro da ótica, tá? Mas o que isso quer dizer? Difração é quando a luz é espalhada. Quando a luz... hoje de noite vocês vão, quando tiver tudo escuro, liguem a luz e comecem a fechar o olho assim, ó. Aí vocês vão enxergar a luz da lâmpada se espalhando como se tivesse umas pontinhas. Isso acontece porque a luz está difratando nos cílios, ela bate nos cílios e espalha um pouco. Então, toda vez que isso acontece, a gente imagina que o objeto tem umas pontinhas. Mas, na verdade, não é isso que acontece com a estrela. A estrela, ela não tem um formato com pontas, né? A estrela, ela tem um formato esférico. Todo objeto esférico é um objeto mais esférico que uma bola de bilhar, se vocês tiverem uma noção. Então, é um objeto que é muito, muito esférico, né? Mas, como a gente pode ver nas outras imagens aqui, a gente tem estrelas com tamanhos diferentes. Uma estrela menorzinha, outra estrela é maior, uma é vermelha, outra é um pouco mais laranja, tem uma estrela que é mais azul. Elas são diferentes, elas têm peculiaridades, elas têm diferenças, né? Sem pensar muito no tamanho delas, eu posso já até perguntar para vocês, se vocês quiserem responder no chat ali. Qual dessas estrelas aqui vocês acham que é a mais quente? Se é a estrela vermelha ou se é a estrela mais azul? O que vocês imaginariam como sendo uma estrela quente? Mas eu estava falando sobre o formato da estrela. O que eu não comentei ainda é o que é uma estrela, como que uma estrela nasce, como que ela vai evoluir, como é que ela passa a vida dela. São aspectos mais da evolução estelar. É isso que eu vou fazer a partir de agora, tá? Primeiro detalhe, primeira pergunta, né? O que é uma estrela? O mais simples, não pegando muito no complexo da física, o mais simples que a gente tem, estrela não é nada mais, nada menos que uma grande esfera de gás, tá? Se algum outro astrônomo, astrofísico, escutar falando isso, que uma estrela é um gás, ele vai ter um infarto. Mas, como eu disse para vocês, eu vou usar termos mais simples porque vocês ainda estão começando dentro dessa parte da física e eu não quero adicionar mais estados para a matéria. Então, a gente vai usar basicamente 3, sólido, líquido e gás. E aí eu posso imaginar a estrela como sendo uma grande esfera de gás. A temperatura superficial, eu estou falando da temperatura na superfície dela, não estou falando lá dentro. Na superfície, ela gira em torno de 3.000 graus Celsius para as mais frias e as mais quentes chegam até 50.000 graus Celsius. Isso tudo é na parte superficial.
só o que está fora dela, só o que eu consigo enxergar. O que tem para dentro da estrela, aí a temperatura cresce de uma forma inimaginável, chegando a milhões de graus Celsius, né? A grande maioria dessas estrelas, elas se encontram numa forma estável. Isso quer dizer que a gente não enxerga o brilho dela oscilando muito. Ela não fica brilhando e depois apaga. Brilha e depois apaga. Não. O que é mais comum de acontecer é a estrela ser daquele jeito ali por muitos e muitos anos. Ela fica numa forma estável. É como se ela brilhasse numa mesma intensidade por muitos e muitos anos, né? E ela se mantém assim porque existe uma gravitacional que vocês estudam lá na mecânica, interações entre corpos com massas. Então vai ser uma briga da gravidade da estrela, porque a estrela tem massa, né? A grande maioria delas é estável, como eu tinha comentado, e elas não sofrem muitas oscilações no brilho. E ela se mantém assim porque existe uma briga entre a gravidade e um termo que é chamado de pressão, que vocês também vão ver depois, talvez dentro da hidrostática, um pouco ali na mecânica, a pressão devido à fusão nuclear que ocorre na estrela. Fusão nuclear, vocês vão ver lá no terceiro ano, é quando eu pego dois átomos quaisquer e junto eles, tá? No início da eletricidade, a gente vê que cargas iguais não se juntam, elas tendem a se repelir. Mas chega um certo momento em que eu consigo juntar dois átomos, criando uma fusão nuclear. É isso que acontece no nosso Sol. Eu não tenho fogo, ele não está pegando fogo como se fosse na madeira ou num papel, tá? O que ocorre ali é uma reação nuclear que a gente chama de fusão. É quando eu junto dois átomos, nesse caso ali é hidrogênio, quando eu junto dois átomos de hidrogênio, que aí ele vai se tornando um elemento químico cada vez mais pesado. Então, a estrela, ela basicamente existe uma briga entre gravidade e pressão. Gravidade, ela faz o quê? Ela tenta juntar tudo num ponto só, ela tenta colapsar, ela tenta puxar as extremidades da estrela, a parte superficial da estrela para o centro. Ela tenta colapsar tudo. E aí a pressão, ela não deixa desculpa. A pressão, ela não deixa a gravidade colapsar tudo. Então, a pressão vai empurrar tudo para fora e a gravidade vai tentar implodir tudo. Ela vai tentar juntar tudo para um centro só, tá? Mas olha só, tudo isso ele tem que obedecer a alguma regra que a gente estuda lá dentro da termodinâmica depois, lá no segundo ano. O que acontece ali? Eu vou explicar depois, talvez com mais detalhes, na hora do nascimento da estrela. O que acontece é que quando a estrela vai se formar, o gás que vai dar origem a ela, ele começa a colapsar. Todo gás, quando começa a colapsar, ele vai aquecer. E é esse aquecimento que vai dar início à fusão nuclear, tá? Mas isso eu vou comentar em mais detalhes daqui a pouco. Então, essa briga que existe entre a gravidade e a pressão é ela que tenta manter a estrela estável. Ela tenta manter a estrela sempre do mesmo jeito. Mas aí fica uma outra pergunta, né? O que é uma estrela já foi respondido, né? É uma grande bola de gás participando de uma fusão nuclear. O que é mais comum de se encontrar em estrelas é hidrogênio e hélio, que são os elementos mais leves ali da tabela periódica. Mas e como que nasce uma estrela, né? A gente tem que ter uma ideia também como é que elas nasceram. Todas elas nascem em locais que a gente chama de nebulosa estelar. Tem uma outra nebulosa que depois na evolução eu vou comentar. Mas uma nebulosa estelar, ela é uma grande nuvem de gás, basicamente hidrogênio e hélio, como eu comentei antes, que vai dar origem a muitas estrelas. Na imagem do fundo aqui, a gente consegue ver algumas estrelas já prontas, já participando da fusão nuclear, algumas regiões escuras que é onde teriam estrelas, mas já usaram o gás o gás já foi consumido para criar estrelas, e toda essa região vermelha, que assim que fica no fundo, é esse gás que eu estou comentando. Então, o que acontece? Uma certa região do gás começa a colapsar, e aí volta aquela ideia da gravidade. Eu tenho um gás que está pairando pelo universo,
e aí os átomos daquele gás, por gravidade, por atração gravitacional, atração de massa, eles começam a se juntar e formar grãos cada vez maiores. E aí esses grãos vão atraindo outros pedaços da nuvem e vão criando uma protoestrela, que daqui a pouco eu vou mostrar um slide que tem uma animação, tem um videozinho que vai dar uma ideia melhor sobre isso, tá? Mas aí, claro, a gravidade vai ter um papel importante nesse momento. Como a gravidade vai atrair tudo para o centro, essa grande nuvem... Imaginem que tem uma nuvem. Então, a nuvem, ela começa a colapsar, ela começa a contrair, ela vai caindo tudo em direção a um centro em comum, e aí, com o passar do tempo, a temperatura começa a aumentar. Tá? Isso são detalhes, como eu já comentei, vocês vão ver em termodinâmica depois, lá no segundo ou terceiro ano. Com o aumento da temperatura do gás, volta aquela briga da gravidade com a pressão. Eu estou colapsando devido à gravidade, estou diminuindo a nuvem devido à gravidade, a temperatura vai aumentando, então a temperatura da nuvem aumenta, e com isso, a pressão, o gás tenta empurrar tudo para fora, e aí a gravidade continua comprimindo. Só que chega um certo momento em que a temperatura fica tão alta, que aí a gente tem o início da fusão nuclear e o nascimento da estrela. Então, basicamente, para uma estrela nascer, eu tenho que ter um gás que vai comprimir, até um certo ponto em que a temperatura fica tão alta que ele começa a fusão nuclear. Tá? Para ter uma ideia, os reatores em testes de fusão nuclear na Terra, eles precisam atingir em torno de 6.000 graus Celsius. Isso é conseguido com outros equipamentos, mas quando o hidrogênio atinge essa temperatura, ele já é capaz de se unir com outro hidrogênio. Então, eles têm energia suficiente para se ligar. E aí eu dou início a uma fusão nuclear, que para uma estrela seria basicamente o nascimento dela. Ela começa a evoluir a partir daí. Tá? Uma outra imagem que a gente tem como bem famosa, que é conhecido como pilares da criação. Na verdade, isso daqui também é uma nebulosa, são várias nebulosas, a gente consegue enxergar ela como se fossem 3 pilares, mas na verdade são pilares que são afastados na nossa linha divisada. Então eu tenho um pilar que está na minha frente e o outro que está mais no fundo, mas quando eu olho eles assim, parece que eles são todos juntos, parece que eles são todos unidos, mas eles são fatiados ao longo da nossa visada. Mas eles são berçários estelares. Muitos estudos são feitos pegando pequenas regiões, analisando o que tem ali, como que as estrelas estão se comportando naquele meio. Algumas imagens do nascimento das estrelas, umas protoestrelas, também foram feitas nessas regiões aqui assim, dos pilares da criação. Então é uma imagem bem conhecida porque a gente tem ela como um berçário estelar. É uma região que tem muita formação estelar ali acontecendo. Agora eu vou mostrar um videozinho que eu separei para vocês, que é para a gente entender melhor essa ideia da criação da estrela. Vou fazer funcionar. Ó, aqui está o gás, ele está girando, mas a gravidade está puxando ele todo para a região central. É nesse pontinho bem brilhoso que a estrela vai nascer. Então o gás todo está sendo puxado para aquela região central. Aqui está a região central, ele deu um zoom no vídeo, então aqui que vai nascer já seria a ideia de uma protoestrela, que é um estágio antes da fusão nuclear se iniciar. Notem que ali a temperatura é muito maior, e aí chega um momento em que a fusão nuclear começa a acontecer, e aí a gente tem a liberação de alguns jatos assim, são jatos na vertical, fora do disco em que a estrela está nascendo. Outro detalhezinho... Opa, eu passei, deixa eu voltar. Outro detalhezinho legal desse vídeo é que esse gás todo que vai dar origem à estrela, o que sobra depois que a estrela nasce é o que vai dar origem ao sistema planetário. Então, o nosso Sol passou por um momento assim. No momento em que ele estava sendo criado, boa parte do gás deu origem a ele, que a gente enxerga ele como uma grande bola no céu, e aí o resto do gás, depois que se iniciou a fusão nuclear,
o resto do gás vai dando origem a sistemas planetários. Então, nesse caso aqui da simulação, se continuasse a simulação poderia dar origem a pequenos planetas orbitando o Sol, a planetas gasosos como Júpiter, que faltou massa para se tornar uma estrela, mas ele também tem os ingredientes suficientes para dar origem a uma outra estrela, tá? Outro detalhe que a gente sempre também não percebe muito bem é do tamanho das estrelas, né? Agora a gente já sabe como uma estrela nasce, então a gente tem que ter uma ideia do tamanho dela. E tudo vai depender do tamanho da nuvem que deu origem a ela. Se a nuvem for muito grande, eu vou ter como resultado uma estrela que também vai ser muito massiva, vai ser muito grande também. Se a nuvem for muito pequena, bom, aí eu vou ter uma estrela que também é pequena. E aí eu tenho um videozinho que também é bem famoso, já passou bastante pela internet, que é a comparação de alguns planetas e da nossa Lua em relação ao tamanho deles. Ó, o planeta Terra muito parecido com o planeta Vênus, e aí em comparação com Netuno, já é bem diferente, né? Saturno com os anéis, e aí Júpiter, que era para ser uma estrela, mas faltou massa para ser uma estrela. A comparação do nosso Sol, que é a estrela mais próxima que a gente tem, Sirius A e Sirius B, que formam um sistema. Outras estrelas. Ali embaixo está aparecendo também a classificação delas, gigante vermelha, isso tudo eu vou mostrar depois, que é a evolução delas. Estrela de Aldebaran também é bem famosa. Olha só a escala que tem as estrelas aqui, uma super gigante vermelha. A escala para a Terra já desapareceu, a Terra nem existe mais, o Sol virou um pontinho pequenininho ali. E aí, para a gente ter uma ideia do tamanho da maior estrela que a gente consegue observar, aqui está em comparação com a Terra. Então, a Terra é só um pontinho, a estrela tem muitos zeros em tamanhos, 2 trilhões de quilômetros. E aí, claro, uma ideia do tamanho dela seria como se a gente viajasse ao redor dela, né? Eu demoraria 1.100 anos para dar uma volta completa ao redor dessa estrela. Então, é uma estrela muito, muito grande em comparação com as outras, tá? O que a gente sempre imagina também em relação às estrelas é que todas as estrelas que a gente consegue observar, não são todas, mas 99% das estrelas que a gente conhece e o conteúdo que a gente sabe sobre elas são estrelas da nossa Via Láctea. Estrelas que ficam fora da nossa galáxia, aí já é muito mais complicado estudar. A gente consegue enxergar, observar algumas estrelas que ficam em Andrômeda, que é a galáxia mais próxima, mas elas são estrelas com algumas peculiaridades que permitem a observação delas. Mas os estudos que a gente tem sobre evolução e tudo mais são só estrelas que existem na nossa galáxia. Fora da nossa galáxia, os telescópios não são capazes de separar elas em estrelas, e a gente não consegue observar elas. Além do tamanho delas, aqui o gráfico ficou meio ruim, mas eu vou falar mais sobre ele. Além do tamanho delas, a gente também enxerga cores diferentes. Como a gente pode observar nas imagens e nos vídeos antes, além dos tamanhos diferentes, a gente tem cores diferentes. E aí, claro, como tinha ficado aquela pergunta, agora vai vir a resposta para ela, né? Algumas estrelas são amarelas, outras como o nosso Sol, outras são vermelhas, outras são mais azuis. Então a gente tem várias cores para elas. E a cor delas tem até uma certa relação com a temperatura, né? Como eu tinha falado antes naquela pergunta. Estrelas mais azuis, elas tendem a ter uma temperatura muito maior do que as estrelas mais vermelhas, né? A gente precisa pensar nos fenômenos físicos que estão envolvidos nessa relação. Quando eu saio para a rua e eu observo uma folha de uma árvore, a folha da árvore é verde. Só que o que acontece ali? O Sol emitiu
luz em todas as cores, a gente enxerga a folha verde porque a folha absorveu todas as cores e reemitiu só a luz verde, né? Então eu estou enxergando ela, a folha, como se fosse uma cor verde. Se eu estou passando na rua por um carro vermelho, eu enxergo o carro vermelho, por quê? Porque a cor vermelha absorveu, desculpa, a tinta absorveu todas as cores e reemitiu só a cor vermelha, né? Quando eu olho para o céu de dia, a gente vai enxergar uma estrela lá no céu com uma cor mais amarelada. Então, a luz das estrelas, elas normalmente aparecem numa forma contínua. Eu não enxergo elas como se fossem uns flashes, eu não enxergo a cor delas picotada, digamos assim. Ela sempre vai aparecer numa forma contínua. E é essa cor que a gente vai acabar enxergando da estrela. No caso da nossa estrela, ela tem uma temperatura de aproximadamente 6.000 Kelvin. Kelvin é uma outra unidade de medida que é próxima dos Celsius, a diferença é 273 graus. Então, não vai dar 6.000 Kelvin, não vai dar muita diferença se eu transformasse para uma escala Celsius. Então, a gente pode manter a mesma ideia como uma temperatura muito, muito alta. Como ela tem uma temperatura de 6.000 Kelvin, a estrela, o nosso Sol, a cor dela se aproxima mais de uma cor mais amarelada. Isso tem outros problemas físicos por trás, com distribuição de luminosidade, coisas que são mais complicadas para entender nesse momento. Mas essa é a ideia. Quanto maior for a temperatura, quanto maior for a agitação do gás, mais energia o gás vai ter. Com mais energia, os elétrons conseguem pular em camadas maiores. E aí eu vou ter como resultado, uma luz mais próxima para frequências mais altas. Resumindo tudo isso, quanto maior a temperatura, mais para a escala do azul eu vou enxergar. Quanto menor a temperatura, mais para a escala do vermelho eu vou enxergar. A escala do azul e do vermelho, que eu digo, é em relação às cores do arco-íris, tá? Então, se eu tivesse uma estrela com maior temperatura nessa escala, ela seria tão intensa, que ela ficaria um pouco mais voltada para o branco. A gente enxergaria uma estrela mais branca. E se a gente conseguisse medir o quanto de luz cada uma das estrelas vai emitir, para cada faixa de cor, a gente consegue criar um gráfico desses, e aí determinar qual cor vai ter maior intensidade. E aí eu vou determinar a cor da estrela com um gráfico assim também, tá? Então, as estrelas normalmente aparecem com uma cor de uma forma contínua, e aí eu vou enxergar a cor do pico nessa distribuição de luz aqui assim. Comprimento de onda, que depois, lá na parte da ondulatória, vocês vão ver, mas a gente pode associar comprimento de onda com frequência e cor. Então, mais para a direita nesse gráfico ficam as cores vermelhas, mais para o lado aqui assim da esquerda viria o amarelo, aqui na região próxima do azul teria a cor verde e tudo mais, tá? E aí, dependendo da temperatura, eu teria também a cor da estrela. Existe uma classificação das estrelas, dependendo da faixa de temperatura delas. Então, eu tenho uma classe espectral, que vai da temperatura de 28.000 Kelvin até 50.000 Kelvin. As estrelas nessa faixa de temperatura ficam com uma cor mais próxima do azul, mesma relação de antes. Eu tenho maior emissão na cor azul porque ela tem mais energia devido à alta temperatura. E aí, quanto mais fria a estrela vai ficando, quanto menor a temperatura, a cor dela também vai migrando para uma cor mais próxima do vermelho. E aí, de novo, o nosso Sol se encaixa nessa região aqui assim, 5.000 a 6.000 Kelvin, por isso que a gente enxerga ele ainda na cor amarela. Claro que depois, com a evolução dele, ele vai mudando a cor, vai migrando para uma cor mais vermelha, até ele se apagar, digamos assim. Agora eu vou passar um pouco para a parte da evolução das estrelas. As estrelas evoluem de uma maneira bem parecida, né?
o fator mais importante, mais determinante é a massa da estrela. É ela que vai ditar as regras de como que vai acontecer a evolução dessa estrela. As estrelas mais velhas que a gente conhece são as estrelas de mais baixa massa. Então, quanto menor for a massa da estrela, maior é o ciclo de vida dela, mais ela vai sobreviver. E quanto mais massiva essa estrela for, menos ela vai sobreviver. Eu vou explicar isso melhor no próximo slide ali, o porquê que isso vai acontecer. Mas o que vocês têm que ter em mente é como a gente já viu lá no começo. Tudo começa com a nuvem de gás, que contrai devido à gravidade. Essa contração aumenta a temperatura do gás, e aí com o aumento da temperatura tem o início da fusão nuclear, e aí começa aquela briga da gravidade com a pressão tentando empurrar tudo para fora. Com o passar do tempo, o combustível dela, que é basicamente hidrogênio e hélio, começa a acabar. Então, eu tenho um gás que contraiu e se tornou uma estrela. A primeira fase dela é transformar hidrogênio em hélio, através de uma fusão nuclear. A temperatura é tão alta que o núcleo do hidrogênio, o átomo de hidrogênio, vai se unindo até formar o próximo elemento da tabela periódica, que é o hélio. Depois disso, a temperatura não é mais tão grande, ela começa a diminuir, e isso vai diminuindo a fusão nuclear também. Se eu diminuo a fusão nuclear, aquela pressão que estava jogando tudo para fora diminui também. Então a gravidade volta a ganhar a briga e volta a colapsar a estrela. E aí, claro, colapsando mais a estrela, comprimindo mais a estrela, aumenta a temperatura, e aí eu consigo transformar o hélio em outros elementos como o lítio, carbono, até o estágio máximo, que é o ferro. Mas isso tudo depende da massa da estrela, né? Vamos ver se eu não esqueci nenhum detalhe. Aí, claro, o que acontece com o nosso Sol é que a parte mais externa dele vai acabar saindo como se fosse essa imagem que a gente tem aqui, ó. A nebulosa estelar vai dar origem à estrela, parecida com o nosso Sol. Vai chegar um certo tempo em que o nosso Sol não tem temperatura suficiente para transformar hidrogênio em hélio, ele vai ter maior quantidade de hélio, e aí ele vai resfriar e vai começar a colapsar de novo. E esse colapso aumenta a temperatura, só que a jogada ali vai ser muito rápida. E quando ele colapsar muito rápido, a pressão aumenta tanto que vai expulsar a camada mais externa. Então essa partezinha aqui, que a gente chama de gigante vermelha, seria o nosso Sol, mas eu estou só enxergando a camada mais externa dele que está saindo. E aí depois que essa camada externa for embora, o que sobra ali na região central vai ser uma nebulosa planetária, que na verdade não é nenhum planeta, mas é só o núcleo do Sol, é só o que sobrou do Sol, e aí, claro, ele resfria até virar uma anã branca. E aí ele vai viver para sempre como uma anã branca, porque não tem nenhum outro processo evolutivo depois da anã branca. Continuando para a parte da evolução. Como eu falei antes, a evolução da estrela vai depender sempre da faixa de massa que tinha na nuvem que formou ela. Se a nuvem for muito pequena, se tiver 8% da massa solar a 45% da massa solar, são massas solares, quer dizer, em relação à massa do nosso Sol. Se eu tiver 0,08 vezes a massa do Sol, a estrela vai evoluir dessa maneira aqui de cima. Ela é uma protoestrela, vem de uma nuvem, de uma nebulosa, vai transformar hidrogênio em hélio até certo ponto em que ela não consegue mais criar hidrogênio em hélio, porque o hidrogênio já acabou. Então, esgota o combustível, ela não tem temperatura suficiente para fusionar o hélio, ela não consegue criar lítio, não consegue criar carbono, e aí ela se torna uma gigante vermelha. Acontece algo parecido com o nosso Sol, ela expulsa a camada externa, e aí lá no final vai ficar uma anã branca, basicamente feita de hélio, gás hélio. Se a estrela tiver entre 0,45 a 8 massas solares, e 8 massas solares seria uma estrela com 8 vezes a massa do nosso Sol, ela vai percorrer esse caminho daqui de cima. Ela começa com uma protoestrela, se torna uma estrela
iniciando a fusão nuclear, transforma hidrogênio em hélio, vira uma gigante vermelha. Nesse caso aqui parece ser mais uma gigante amarela, mas o nome é gigante vermelha, com um hélio. Só que ela tem massa suficiente para criar altas temperaturas. Então ela consegue transformar o hélio em carbono e oxigênio. E aí depois ela vira uma super gigante vermelha, só que o carbono e o oxigênio são mais pesados. Então ela precisaria aumentar ainda mais a temperatura dela para criar coisas mais pesadas, elementos químicos mais pesados. Então o que acontece nesse caso? Como ela não tem temperatura muito alta para transformar o carbono e o oxigênio em outros elementos químicos, ela volta a expulsar a camada mais externa e aí vira uma nebulosa planetária e aí depois vira uma anã branca. Esse é o caminho que o nosso Sol vai percorrer. Nota que é de 0,45 até 8 massas solares. Então, uma massa solar, que é a massa do nosso Sol, vai passar por esse caminho. As estrelas mais massivas, elas percorrem esses caminhos mais de baixo, que são caminhos mais catastróficos, são caminhos mais perturbados. De 8 a 25 massas solares, então seria uma estrela com 25 massas solares, 25 vezes a massa do nosso Sol. Ela já começa em alta temperatura, transformando hidrogênio em hélio. Depois, ela vira uma supergigante vermelha, só que ela tem temperatura suficiente para passar do carbono e oxigênio. E aí ela passa do carbono e oxigênio para sódio, para magnésio, passa para silício, enxofre. O ponto final dela é quando ela atinge o ferro. Quando essa estrela chega no ferro, o ferro da barra de ferro, ferro do óxido de ferro, metal. Quando ela chega no ferro, ela não tem temperatura suficiente. E aí nenhuma estrela é capaz de aumentar, passar da tabela periódica do ferro. Porque não tem temperatura que chegue, que consiga fusionar, criar fusão nuclear com o ferro. Porque ele é muito pesado. E aí, claro, o que acontece? Como ela não tem energia suficiente, como ela não tem temperatura suficiente, ela vai explodir numa forma de supernova. E daí aquelas imagens que a gente vê de uma estrela explodindo, expulsando as camadas, aquilo ali é uma supernova. Supernova seria essa explosão da estrela, expulsando todo o material que ela tem para fora, e aí dando origem a uma estrela de nêutrons ali no final, tá? Notem que ela não é uma anã branca, ela é uma estrela de nêutrons, tá? E aí as estrelas mais massivas, que são mais perturbadas, são mais loucas que a gente tem, são de 25 a 100 massas solares, e aí é a parte mais extrema das estrelas. Começa com hélio e hidrogênio, do mesmo jeito que todas as outras, passa para uma classe que são estrelas Wolf-Rayet, são estrelas muito instáveis, elas vão explodir a qualquer momento, a gente não sabe quando, e aí, claro, chegou na parte da fusão do ferro, não tem mais como criar um elemento mais pesado, vai explodir na forma de uma supernova, e notem que essa supernova ela é um pouquinho diferente das outras. Ela tem uma massa tão alta que o núcleo dessa estrela, fica tão denso, que ele consegue desviar o caminho da luz, que é o que a gente chama de buraco negro. Buraco negro por quê? Porque a gente não consegue observar ele de uma forma direta. Se eu tivesse uma lanterna e apontasse essa lanterna para um buraco negro, ele ia engolir a luz. Eu não ia refletir, a luz não ia refletir e chegar no meu olho. Então eu não consigo observar ele, mas eu sei que ele existe ali porque tem fenômenos que nos mostram a presença dele, tá? Mas o buraco negro é isso. O buraco negro é o que sobra de uma estrela muito, muito massiva depois que ela explodiu na forma de uma supernova. Nem todas as estrelas elas ficam sozinhas, né? É raro, mas não é muito incomum, encontrar pares, que são estrelas binárias. E aí, como ela se tornou uma estrela binária, aí vai depender muito do que estava acontecendo na vizinhança dela. Posso formar estrelas binárias do tipo assim, surgiu uma estrela, ela viveu a vida inteira sozinha, e aí tinha uma outra estrela que estava passando por perto, e aí a atração gravitacional fez uma atrair a outra, e as duas ficaram rodando
para sempre. É um tipo de estrela binária. O que é mais raro de acontecer, mas também acontece, é as estrelas binárias terem origem numa mesma nuvem. Então, as duas, é como se fossem estrelas gêmeas, elas nasceram de uma mesma nuvem. Mas isso é muito raro, por quê? Porque a nuvem, quando começa a colapsar, a gravidade vai puxar tudo. E vai, claro, juntar tudo num centro só. É muito mais incomum a nuvem colapsar e formar dois núcleos, criando duas estrelas através de um sistema binário, né? Mas não é impossível de acontecer, também existe. Passando agora, então, para aglomerados estelares. Como a gente já falou, toda a evolução da estrela, como que ela nasce, como que ela vai evoluir, e aí depois o fim delas, através daquele diagrama ali de separado por massas, eu vou comentar um pouco sobre os aglomerados estelares. Todos os aglomerados estelares são conjuntos de estrelas, como grupos de estrelas, se unindo através da gravidade. Eles formam um sistema único, é como se fosse uma sala de aula. Cada um de vocês tem uma casa onde morar, mas todo mundo se reúne no mesmo horário para ter uma aula, que é o que acontece com o aglomerado estelar. São várias estrelas que são, cada uma no seu lugar, mas todas elas formam um conjunto só. Nessa imagem aqui, que não parece ser, mas é um aglomerado estelar, cada ponto aqui é uma estrela, são várias, são milhares e milhares de estrelas que tem nessa imagem. Diferentes cores, ó, estrelas mais amarelas, estrelas bem brancas, estrelas bem azuis. Então, tenho vários tipos de estrelas que estão vivendo ali naquele grupo, né? Todas elas vão formar, então, um único sistema. E aí, claro, para a gente ter uma ideia, só a nossa Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de estrelas. Na galáxia vizinha, mais próxima que Andrômeda, tem cerca de 1 trilhão de estrelas. E isso são valores só para duas das galáxias que eu estou comentando, né? Imagina para todo um universo inteiro que tem bilhões e bilhões de galáxias, que tem bilhões e bilhões de estrelas dentro delas, né? Mas falando um pouco de galáxias, então, agora eu vou mudar o tema da parte das estrelas, e aí agora a gente entra na parte das galáxias também. Galáxias. Como a gente pode ver na imagem, as galáxias, elas apresentam diferentes formas, cores, tamanhos, espessuras. A maioria delas tem uma origem mais ou menos em comum, mas a evolução delas também pode ocorrer de maneira diferente. E aí, claro, como a gente tenta, como ser humano, a gente tenta sempre categorizar as coisas, colocar cada objeto numa caixinha separada, e aí depois tentar unir isso em grupos para estudar em específico um grupo, estudar em específico outro grupo, a gente também fez isso com as galáxias. Só que tem um detalhezinho antes disso, né? Se eu vou começar a falar sobre galáxias, eu tenho que dizer o que são galáxias. A classificação delas é feita através do formato delas e como que a gente enxerga elas, como que eu vou olhar para ela e vou dizer, bom, essa galáxia tem o formato de um cachorro, então ela vai ter o formato de um cachorro. Todas as outras têm o formato de um cachorro? Não, essa tem o formato de um pato, então eu vou separar e vou tirar da caixa do cachorro, vou botar na caixa do pato. Então é observando, olhando para elas que a gente vai classificar elas, né? Todas as galáxias são grandes objetos físicos e para criar uma galáxia, a receita do bolo é mais ou menos parecida. Na verdade, o conteúdo do bolo é mais ou menos parecido. Tem que ser formado por estrelas, como a gente já olhou antes. São grandes aglomerações de estrelas que dão origem a uma galáxia. Muito mais do que estrelas, a gente tem poeira e gás. Lembrem que o gás vai dar origem a mais estrelas. E o que é em maior abundância dentro de uma galáxia é algo que a gente não consegue enxergar, que é o que a gente chama de matéria escura. A gente sabe que ela existe, ela está ali, a gente observa ela não de forma direta, eu não vou enxergar ela como eu enxergo uma estrela, mas eu consigo perceber pelos efeitos que ela acaba criando. Mas ela existe ali. Então, se vocês quiserem algum dia criar uma galáxia, vocês precisam dessa receita. Desculpa, da receita não, dos ingredientes. Eu preciso de estrelas, poeira, gás e muita quantidade de matéria escura para dar origem a elas.
Como eu tinha comentado antes, a classificação a gente faz através da inspeção visual, são separados em 3 grandes grupos, na verdade são 4 grandes grupos. Galáxias elípticas, que é essa bolinha aqui assim. Então, isso daqui parece ser só uma estrela, mas na verdade são bilhões e bilhões de estrelas, e a luz unida delas formam esse formato elíptico. Elíptico por quê? Porque ela não é bem um círculo centrado, um círculo bonitinho, ela tem um formato mais elíptico. E aí a gente dá o nome dela ali, galáxia elíptica. Uma galáxia espiral, porque ela tem um formato espiral, eu consigo determinar os braços dela, eu consigo ter uma noção de que ela está girando. Isso é que vai dar uma noção espiral para ela. E aí toda galáxia que tiver esse formato aqui assim, a gente vai chamar de galáxia espiral. Qualquer outro objeto que a gente não consiga criar, encaixar ela como sendo elíptica ou espiral, a gente chama de peculiar. Então, essa galáxia aqui, que não parece ser uma galáxia, mas é uma galáxia, ela não tem um formato específico, então a gente diz que ela é uma galáxia peculiar. Peculiar porque ela pode ter sido, na juventude dela, uma galáxia elíptica que encontrou uma galáxia espiral. E aí, quando as duas colidiram, cara a cara, elas deram origem a essa imagem que a gente está vendo ali. Tá? Mas isso é um processo de fusão que não vai ser o tema de hoje. Pode ser um futuro tema, mas não hoje, porque é bem complicado. E aí, como eu tinha dito antes, como seres humanos, a gente sempre tenta categorizar as coisas. E aí esse é um esquema que o Hubble, famoso por ter descoberto uma estrela fora da nossa galáxia, que mudou todo um conceito dentro da astrofísica, a ideia dele era categorizar todas as galáxias através da observação. Então a gente tem galáxias elípticas aqui nessa ponta, e aí ela começa como se fosse uma galáxia bem circular, então ela vai ser uma galáxia elíptica 0, e quanto mais achatada ela for, maior vai ser o número do lado dela. Galáxias lenticulares, que são essas duas S0 e SB0, elas são galáxias, é como se fosse um intermédio entre uma galáxia elíptica e uma galáxia espiral. E aí as galáxias espirais, que a gente vê aqui em cima, nesse ramo e nesse outro ramo, como tendo o formato dos braços saindo da região central e dando essa noção de giro, como se ela estivesse girando. Esse B maiúsculo que tem aqui do lado, esse B grande, ele vai indicar que a galáxia tem uma barra passando pela região central. Isso também vai criar depois outros fenômenos que a gente estuda quando a gente vai ver uma galáxia em específico. Qual é a vantagem para ela ter essa barra ou se é uma desvantagem ter essa barra. Galáxias elípticas, elas parecem, a olho, uma grande bola que não tem graça nenhuma de estudar, que parece ser um assunto bem chato, mas não, elas são muito interessantes, elas nos dão uma ideia muito boa sobre como o universo surgiu, como que o universo nasceu. Por quê? Elas têm um formato elíptico, tem muito pouco gás, isso quer dizer que elas não conseguem mais criar novas estrelas. E a grande predominância são estrelas velhas. Quando a gente vai medir a idade das estrelas que tem ali dentro, a grande maioria dá como estrelas velhas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essas galáxias elípticas, elas foram as primeiras a serem formadas lá quando se deu início no universo. Então, logo depois do Big Bang, milhões de anos, quando as primeiras estrelas surgiram, quando as primeiras galáxias foram surgindo, essas galáxias elípticas estavam lá. Então, elas iniciaram, elas começaram lá no início até hoje, a gente consegue observar elas. Então, estudando elas, a gente consegue entender boa parte de como que foi a evolução do nosso universo. Outras galáxias elípticas aqui, mais imagens. De novo, elas parecem ser umas bolinhas sem graça de estudar, mas elas têm uma relevância grande dentro da astronomia por causa disso, pela idade delas. O outro formato que a gente tem, que são galáxias espirais, e aí, claro, de novo, devido à presença dos braços, com essa noção de giro, e ela realmente está girando. Braços que saem da região central, pode ter aquela barra na região central ou não.
a gente classifica elas, que é aquele A, B, C que tem na classificação de antes. Esse A, B, C minúsculo é devido à abertura dos braços e à fragmentação dos braços. O que seria essa abertura dos braços? Uma SA é uma galáxia espiral que é bem fechada, ela é bem circular. Os braços dela são mais próximos do núcleo. Uma SB, ela já é uma galáxia espiral com os braços um pouco mais abertos, e aí uma SC vai ser os braços bem abertos, mas ainda dando uma noção do giro, para ela se tornar uma espiral. Ainda galáxias espirais. Uma Grand Design, ela vai ser uma galáxia como se fosse desenhada à mão, então ela tem uma alta simetria, ela é bem simétrica, são as galáxias espirais mais bonitas que a gente tem, é como se ela tivesse sido feita em computador. E uma floculenta, ela vai ser toda fragmentada. Eu consigo enxergar os braços espirais dela, essas regiões aqui assim, são os braços, mas ele não é contínuo, ele é todo quebrado. Então, alguma coisa aconteceu ali para ele ser quebrado. E as galáxias espirais, elas são mais usadas para estudos assim. Como elas têm grande quantidade de gás, elas ainda formam estrelas. Então, as galáxias elípticas, elas vão nos contar um pouco do passado. E as espirais, elas vão nos mostrar como que estão acontecendo as coisas agora. Como que elas vão formar as estrelas, como é que aquelas galáxias elípticas formaram as estrelas dela. É isso que as galáxias espirais vão nos informar. E galáxias lenticulares, elas são como se fosse uma mistura das duas, mas elas não têm uma origem em comum, ainda é muito complicada a origem delas. Mas elas têm uma região central como se fosse uma galáxia elíptica, aquela da bolinha, mas ela tem um disco ao redor dessa região central. Só que esse disco não tem braço. Então ela é uma mistura de uma galáxia elíptica com uma galáxia espiral. E aí as imagens que eu vou trazer agora por último para vocês são das galáxias irregulares ou das galáxias peculiares, que são galáxias que têm origem numa interação entre outras duas, são processos de fusão. No caso dessa primeira aqui, dessa galáxia irregular, a gente tinha no passado uma galáxia espiral nessa região aqui assim, nesse sentido, então ela estava viajando assim, e encontrou uma outra galáxia na vertical. Então, quando as duas iniciaram o processo de fusão, uma passou pelo centro da outra, e aí acabou criando a imagem que a gente tem aqui assim hoje em dia. Outra galáxia peculiar é uma galáxia anã, ela se aproxima mais de um aglomerado de estrelas do que uma galáxia, mas ela é classificada como galáxia porque ela tem muito gás e ainda forma muitas estrelas. Outras galáxias peculiares. Aqui, assim, eu tenho um pedaço de uma galáxia e aqui eu tenho outro pedaço da galáxia. O que acontece aqui? Essa daqui era uma galáxia espiral muito massiva e muito grande. Quando uma outra menorzinha se aproximou dela, gravidade agiu e aí a maior puxou a menor. E a gente consegue enxergar uma ponte de ligação entre as duas. O mesmo acontece para essa da direita, que é um processo de fusão entre duas galáxias. Como que eu sei que são duas galáxias? Porque eu consigo ver os dois núcleos ainda separados. Esses pontos bem brilhantes são as regiões centrais que deram origem a essa fusão. Essa daqui que eu acho muito interessante, que é uma imagem de uma galáxia peculiar. O que acontece aqui é que antes do encontro das duas, existia nessa região bem central aqui assim, existia uma galáxia, não é circular, espiral, deixa eu voltar aqui porque eu me esqueço dos nomes delas. Elíptica. Existia uma galáxia elíptica nessa região, e aqui é o que sobrou do gás da galáxia que está aqui atrás. Então, note só o detalhe. Tinha uma galáxia elíptica, que era uma bolinha, e veio outra espiral com os braços, e aí as duas se encontraram. A região central delas ficou parada no mesmo lugar. O que passou pelas duas foi o gás.
e aí o gás é que vai dar origem a estrelas, e criou esse anel colorido com várias estrelas azuis e novas ali. Então, na colisão, só o gás passou e o resto da galáxia ficou preso ali. E aqui é um sistema entre duas galáxias que está iniciando um processo de fusão, também é uma galáxia peculiar. Aqui a gente consegue ver ainda uma galáxia que está sendo puxada por essa outra que assim, criando uma pontezinha entre as duas. Só um último detalhe é que essa aqui que está atrás, por projeção na nossa linha divisada, na nossa visão, ela parece que está em interação, mas não. Ela está muito mais no fundo, mas parece que ela está em interação com essas outras duas ali. Se nós temos estrelas azuis, né, que emitem no espectro do azul, teria alguma estrela que emitiria, por exemplo, no espectro do ultravioleta? Do ultravioleta, até tem. O nosso Sol, ele emite no espectro do ultravioleta. Por isso que a gente tem radiação UV, que separa o UVA, o UVB, o UVC e tudo mais. Todas as estrelas, elas emitem numa grande... Até as cores que a gente não enxerga com o olho, né, como infravermelho, que aquece a Terra, o ultravioleta, que causa problemas à pele, mas que ajudou muito na mutação genética, até a gente ter a vida que a gente tem hoje. Mas todas as estrelas, elas emitem numa grande faixa. Aquela parte em que eu falo da cor delas, o que a gente enxerga naquele gráfico é que a cor dela vai ser determinada pelo pico, pelo ponto mais alto da estrela, tá? Eu só não consigo ter uma estrela que emita um pico dela, o máximo da emissão dela, seja no ultravioleta, porque daí eu precisaria de uma temperatura tão alta, que ele acabaria evaporando com o gás, com o hidrogênio. Ele, ao invés de ter uma temperatura propícia a criar uma estrela de alta massa, de alta temperatura, a temperatura ia ser tão quente, a região ia ser tão quente que ele não consegue juntar o hidrogênio. Então, por isso que eu não tenho uma estrela que emita com o pico, com a região central, essa daqui, no ultravioleta, tá? Mas sim, todas elas vão emitir um certo pouquinho. Essa região aqui assim, ó, do gráfico, ela é uma região já para o ultravioleta. Então, eu tenho uma pequena emissão, eu tenho uma pequena participação do ultravioleta ali na vida da estrela. Mas ele não vai ser tão intenso a ponto de ser o pico, de ser o ponto mais alto para a estrela. Não sei se eu respondi a tua pergunta. E também a senhora falou aí sobre o ferro, né? A gente sabe também que a maioria do nosso ferro que é usado nos veículos aqui na Terra também vem do espaço, né? Que é o ferro. Isso. Todo elemento químico da tabela periódica do ferro para antes dele, ele tem que ter vindo de uma estrela que morreu. Então, a nossa vida aqui na Terra, ela só é possível porque a nossa estrela, ela não é da primeira geração, ela já é da segunda ou terceira geração. O que isso quer dizer? Tinha uma estrela nessa região que evoluiu e explodiu numa forma de supernova, criando até o ferro. E aí, depois, nessa explosão, ele espalhou todo esse material químico, e aí depois nosso Sol foi puxando esse material químico, a nuvem que dá origem a ele, até ele criar o Sol, e aí o que resta, o que fica, que nem na animação, o que sobrou para fora do Sol, vai dar origem ao nosso sistema planetário. Toda estrela da primeira geração, ela não é capaz de ter um sistema planetário por causa disso, porque não teve tempo ainda de criar um material mais pesado que o hidrogênio e hélio. Então eu tenho que primeiro criar a estrela até ela ficar muito massiva e explodir na forma de uma supernova, para eu ter o material como silício, enxofre, ferro, carbono, que é o que é mais essencial para nós, e aí depois criar uma outra estrela que vai utilizar desse material, ela vai renovar esse material criando um sistema planetário ao redor dele.